Ele tinha isso tudo: o canto escritório, o apartamento de multimilhões de dólares e a linda jovem mulher em seu braço. Hoje era o dia Mark Thompson solidificaria seu império, impressionando o misterioso novo CEO que tinha acabado de adquirir sua empresa. Ele sorriu maliciosamente, ajustando sua gravata, enquanto ele conduziu sua amante para a sala de reuniões executiva, apresentando ela como sua principal protegida. A sala estava tensa, esperando pelo novo chefe bilionário chegar. A porta clicou aberta, e o mundo inteiro de Mark não apenas desmoronou, ele foi detonado, porque a mulher que entrou, flanqueada por advogados, não era apenas a nova CEO, era sua esposa. O alarme das 6 da manhã era um carrilhão digital, um som gentil para um homem que acreditava que o mundo acordava para ele. Mark Thompson, contudo, tinha estado acordado desde as 5h30, sua mente já correndo cálculos. Hoje não era apenas outra terça-feira. Hoje era dia de chá, dia de aquisição. Ele balançou suas pernas para fora da cama king size, os lençóis de algodão egípcio acumulando-se ao redor de sua cintura. O ar no apartamento, cobertura estava resfriado a um preciso 68 graus. Através do vasto quarto, sua esposa, Sarah, já estava de pé. Mas ela não estava vestida. Ela estava em um desbotado moletom da Universidade Northwestern e calças de yoga, seu cabelo loiro mel puxado para trás em um coque bagunçado. Ela estava olhando para seu tablet, testa franzida. Café, Mark grunhiu, não como um pedido. Bom dia, Sarah murmurou, não olhando para cima. A máquina está ligada. Mark zombou, caminhando descalço pelo frio chão de mármore até o banheiro principal. Ele parou pela janela do chão ao teto. Abaixo deles, 50 andares abaixo, Chicago era uma grade de luzes piscando. O céu pré-amanhecer um profundo, roxo machucado sobre o lago Michigan. Sua cidade. Você parece estressada, Sarah, ele chamou, sua voz ecoando do banheiro enquanto ele ligava o chuveiro multijato. É o evento de arrecadação, a lista de convidados para o senador. Não se preocupe com isso. Eu terei minha assistente. Não é o evento de arrecadação, Mark. Ela disse, sua voz quieta, mas tensa. São as finanças para a Fundação Jennings. Há discrepâncias nas declarações de confiança de Zurique. Mark revirou os olhos, escondido pelo vapor. A Fundação Jennings, seu pequeno projeto. Quando o pai de Sarah, Robert Jennings, um magnata de tecnologia menor, tinha falecido 5 anos atrás, ele tinha deixado para ela uma herança respeitável. Mark a tinha encorajado a gerenciar a fundação de caridade. Isso a mantinha ocupada. Isso a mantinha fora de seu cabelo, enquanto ele fazia o trabalho real, subindo a escada na Omnicorp Solutions, um gigante de logística global. Deixe os banqueiros cuidarem disso, querida, ele disse, entrando na água escaldante. É para isso que os pagamos. Você é muito inteligente para estar se preocupando com planilhas. Deixe isso para os nerds. Ele não ouviu a resposta dela. 40 minutos depois, Mark era um monumento ao poder corporativo. Ele estava diante do espelho, ajustando a covinha em sua gravata Brioni cinza carvão. O terno era sob medida, os punhos da camisa presos por elos de platina. Ele tinha 45, mas parecia 35. Ângulos duros, olhos azuis penetrantes e uma cabeça cheia de cabelo escuro que ele sabia que sua amante amava passar os dedos. Ele caminhou de volta para a área de estar. Sarah ainda estava na ilha da cozinha, agora com um laptop aberto. Ela parecia pálida. Mark, precisamos conversar. Liguei para Arthur Vance ontem à noite. Mark parou genuinamente irritado. Arthur Vance, o conciliador de sua esposa, um velho, empoeirado advogado que tinha trabalhado para o pai dela. Sarah, eu absolutamente não tenho tempo para isso. Hoje é o único dia mais importante da minha carreira. O novo CIO está pousando. Omnicorp tinha sido comprada.
Uma rápida e chocante aquisição hostil por uma entidade fantasma. Uma empresa de private equity que ninguém tinha ouvido falar. SJD Ventures. Por 3 semanas, o andar executivo inteiro tinha estado em pânico. Quem era SJ? Um oligarca russo, um prodígio do Vale do Silício? Mark, contudo, não estava preocupado. Ele era o VP de vendas globais. Ele era o fazedor de chuva. Ele era o único que tinha feito a Omnicorp lucrativa o suficiente para ser um alvo. Este novo CEO não demitiria a gança de ouro. Não. Hoje era sua audição para um papel ainda maior. CEO, talvez. Isso é importante, Mark. É sobre o nossos, estruturas financeiras. As coisas não são o que parecem. Ele finalmente olhou para ela, realmente olhou para ela. Os olhos cansados. O moletom que tinha uma leve mancha no punho. Esta era a mulher para quem ele vinha para casa. Ele sentiu uma pontada aguda, súbita de não culpa, mas impaciência. Ele pensou em Chloe. Chloe Bennett, 26 anos de idade, afiada, faminta e atualmente esperando no saguão de seu prédio de apartamentos, um apartamento que Mark pagava, parecendo uma supermodelo. Sarah, ele disse, suavizando sua voz, do jeito que se faz com uma criança confusa. Seja o que for, pode esperar até hoje à noite. Eu prometo. Abriremos uma garrafa daquele pinot que você gosta. Ele beijou o topo de sua cabeça. Seu cabelo cheirava a... nada. Apenas shampoo. Ele pegou sua pasta de couro. Chegarei tarde. Não me espere acordada. Mark, espere. Ela chamou, levantando-se. Eu preciso que você saiba. O que quer que aconteça hoje, eu tenho que ir, querida. Te amo. Ele disse, as portas do elevador já tocando abertas em seu foyer privado. Enquanto a porta deslizava fechada, ele já estava em seu telefone. Chloe, estou a 5 minutos de distância. Vista o vestido vermelho. Não o bordô. O semáforo vermelho. Quero que você cause uma impressão. Ele desligou, um sorriso genuíno finalmente tocando seus lábios. Hoje não era apenas sobre garantir seu futuro. Era sobre desvendá-lo. Ele tinha estado preparando Chloe por meses, alimentando-a com informações, deixando-a auxiliar em suas maiores contas. A velha guarda na Omnicorp havia como uma bela distração. Mark havia como sua nova parceira atualizada. Ele tinha lá até fabricado uma posição para ela. Liaison especial para o VP. Era perfeito. Hoje ele a apresentaria ao novo CEO como sua indispensável protegida, o futuro da empresa. Ela era inteligente, sim, mas mais importante, ela era um reflexo dele, de seu gosto, seu poder, sua virilidade. Seu Mercedes S-Class preto deslizou até o meio-fio fora de seu prédio em Streeterville. Chloe emergiu e o fôlego de Mark engasgou. O vestido vermelho era uma obra-prima, agarrando-se a cada curva. Seu cabelo preto era uma cortina lisa, sua maquiagem impecável. Ela era pura, ambição não cortada. Ela era perfeita. Bom dia, Sr. Thompson. Ela ronronou, deslizando para o assento do passageiro, o cheiro de perfume caro enchendo o carro. Bom dia, senhorita Bennett, ele respondeu, sua mão imediatamente indo para o joelho dela, apertando-o forte. Você está pronta para conhecer o novo rei? Estou, ela sussurrou, inclinando-se. Mas eu acho que ele já está bem aqui. Mark riu, um som profundo, satisfeito. Ele entrou no tráfego, seguindo em direção à torre Omnicorp. Ele se sentiu invencível. Ele era um predador de topo, e hoje era a caça. Ele opôs os velhos executivos torcendo as mãos na sala de reuniões. Eles não tinham ideia de como o jogo era jogado. Mas Mark Thompson, em sua arrogância, esqueceu a primeira regra da selva. Há sempre um predador que você não vê vindo. A sala de reuniões do 88º andar na torre Omnicorp foi projetada para intimidar. Uma laje de 40 pés de obsidiana polida servia como a mesa, cercada por 20 cadeiras de couro de encosto alto.
Uma parede inteira era de vidro, oferecendo uma vista divina de Chicago. O humor dentro, contudo, era menos divino e mais sacrificial. Mark e Chloe foram os últimos a chegar. Um movimento deliberado. Ele queria fazer uma entrada. Mark, sibilou David Chen, o CFO, um homem que parecia que não tinha dormido em um mês. Você está cortando isso perto. SJ é esperada às 9h da manhã em ponto. Relaxe, David, Mark disse, caminhando para seu assento usual, 2 abaixo da cabeceira da mesa. Ele puxou a cadeira ao lado dele para Chloe, um gesto que não passou despercebido. Maria Gonzalez, a COO e uma veterana de 20 anos da empresa, ergueu uma sobrancelha perfeitamente esculpida. Chloe, esta é uma reunião executiva nível 10. Sua presença é requerida? Mark sorriu todos os dentes. Senhorita Bennett é minha nova liaison especial. Ela tem sido instrumental nas projeções do Q4 que a SJ Ventures achou tão convincentes. Ela está aqui a meu pedido. Chloe sentou, irradiando uma confiança que era 90% de Mark e 10% dela mesma. Ela colocou um elegante caderno de couro vermelho sobre a mesa preta, um perfeito e dissonante respingo de cor. Ela era a amante, sim, mas ela também era uma muito boa aluna. Ela sabia que Mark a estava usando como um jogo de poder, e ela estava mais do que feliz em ser o peão que capturava o lado da rainha. A sala estava cheia da energia nervosa dos condenados. Havia sussurros. Ouvi que a SJ é um bilionário de tecnologia de 30 anos de Austin. Não, minha fonte diz que é uma família de dinheiro antigo de Boston, os Jennings. Jennings? Pensei que eles eram de pequeno porte, costa oeste, não leste. Seja quem for, eles compraram a empresa com dinheiro. Sem alavancagem, apenas uma transferência bancária. Quem faz isso? Mark simplesmente ouviu, um pequeno sorriso malicioso brincando em seus lábios. Ele os deixou em pânico. Ele já tinha enviado por canal secundário sua lealdade ao novo regime via os advogados de transição. Ele tinha enviado um memorando privado, sutilmente jogando seus colegas debaixo do ônibus enquanto destacava a eficiência simplificada de sua própria divisão. Ele tinha apontado a contabilidade excessivamente cautelosa de David Chen e os modelos de logística antiquados de Maria Gonzalez. Ele se inclinou para Chloe, sua voz um baixo resmungo. Vê isso? Medo. Esse é o cheiro de mediocridade. Nós não cheiramos assim, não é? Não, Mark, ela sussurrou de volta, sua perna roçando a dele debaixo da mesa. Nós cheiramos como o futuro. Ele estava prestes a responder para contar a ela sobre o bônus que ele já tinha mentalmente gasto em uma nova cobertura para ela, quando as pesadas portas de carvalho no final da sala de reuniões se abriram. A sala caiu em silêncio, silêncio mortal. 2 homens em ternos escuros, severos, entraram primeiro. Eles eram advogados, irradiando uma aura de horas faturáveis que custavam mais do que um carro pequeno. Eles se espalharam, um de cada lado da porta. Então o clique de saltos no chão de mármore. Clique, claquetar, clique, claquetar. Era um som lento, deliberado, poderoso. Não era o estacato frenético de uma secretária, nem o toque hesitante de uma assistente. Era um ritmo que dizia, eu sou dona do chão em que ando. Mark, como todo mundo, se levantou. Ele alisou a frente de sua jaqueta, compondo seu rosto de primeira impressão. Respeitoso, perspicaz, indispensável. Uma mulher apareceu na soleira da porta. O cérebro de Mark, que tinha estado correndo a 1000 milhas por hora, simplesmente parou. Era como um projetor de filme travando em um único quadro. O quadro era este, uma mulher. Seu cabelo, não mais um coque loiro mel bagunçado, era um elegante, sofisticado bob loiro acinzentado que roçava sua mandíbula. Ela vestia um terno de poder azul marinho sob medida que parecia mais blindado do que sob medida.
Uma simples blusa de seda branca por baixo, sem joias, salvo por um par de brincos de diamantes severos, e seu anel de casamento. Seu rosto era o rosto de Sarah, mas toda a maciez tinha ido embora. O olhar vago, distraído, foi substituído por um olhar tão afiado e frio quanto a vista da janela. Ela não estava pálida. Sua maquiagem estava imaculada, profissional. Ela parecia formidável. A mente de Mark embaralhou, tentando fazer sentido dos dados. É Sarah, mas não é. É um erro. Ela está aqui para o evento de arrecadação. Ela entrou na sala errada. Ela está perdida. Ele abriu sua boca, um confuso, piedoso ron formando-se em seus lábios. Mas antes que ele pudesse falar, um dos advogados deu um passo à frente. Senhoras e senhores do conselho, obrigado pelo seu tempo. Por favor, sentem-se. Eles todos sentaram rigidamente. Mark meio caiu em sua cadeira, seus olhos presos em sua esposa, que estava andando, não, caminhando, para a cabeceira da mesa. Chloe se inclinou, sua voz um minúsculo, confuso sussurro. Mark, não é essa? Mark não podia responder. Sua garganta tinha fechado. O sangue estava rugindo em seus ouvidos, um som como o oceano. A mulher alcançou a cabeceira da mesa. Ela colocou um fino laptop prateado e inspecionou a sala. Seu olhar varreu David Chan, varreu Maria Gonzalez, varreu os outros, aterrorizados VPs. Então seus olhos pousaram em Mark. Eles pararam por um único, excruciante segundo. Não havia reconhecimento, nem raiva, nem traição. Não havia nada. Era o olhar que um CEO dá a uma peça de mobília. Então seus olhos deslizaram para Chloe. Para o vestido vermelho? Para a mão que Chloe tinha protetoramente colocado no braço de Mark. Por uma fração de segundo, o canto da boca da mulher desapareceu. Não era um sorriso. Era o precursor de um. O advogado falou novamente. É minha distinta honra apresentar a vocês a única proprietária da SJ Ventures, a nova presidente e diretora executiva da Omnicorp Solutions, senhorita Sarah Jennings. O nome atingiu Mark como um golpe físico. Jennings, seu sobrenome de solteira, SJ Ventures, Sarah Jennings. A sala estava cheia de um silêncio atordoado, chocado. A mandíbula de David Chan estava literalmente aberta. Maria Gonzalez parecia que tinha sido esbofeteada. E Mark Thompson apenas olhou fixamente. Sarah, senhorita Jennings, sorriu. Um sorriso brilhante, frio, reptiliano. Bom dia a todos, ela disse, sua voz clara e forte, não portando nenhum traço do murmúrio quieto que ele tinha ouvido apenas 3 horas atrás. Peço desculpas pela natureza abrupta desta transição. Foi necessário. Agora vamos trabalhar. Revisei as projeções do Q4 e, francamente, estou chocada. Seus olhos encontraram os de Mark novamente, e desta vez eles seguraram, especialmente em nossa divisão de vendas globais. O mundo na cabeça de Mark Thompson tinha encolhido para um único, pulsante ponto de som, o clique dos saltos de Sarah. O ar na sala de reuniões, uma vez resfriado a perfeitos 68 graus, agora parecia sufocante. Ele não podia puxar um fôlego adequado. Seu terno Brioni, sua armadura de $5.000, parecia um caixão de mistura de lã. Mark, Chloe sussurrou novamente, sua voz não mais ronronando. Era afiada, rendada com a primeira picada de agulha de pânico. Mark, o que está acontecendo? Essa é sua esposa. Cale a boca. Mark sibilou, sua voz rachando. Ele estava olhando fixamente para Sarah, mas a mulher na cabeceira da mesa era uma estranha. Esta não era a mulher que organizava galas de caridade. Esta não era a mulher que se preocupava com listas de convidados e opções sem glúten. Esta não era a mulher que vestia calças de yoga e pedia sua permissão para mover dinheiro. Esta mulher, senhorita Jennings, estava conectando seu laptop ao mainframe. A tela enorme no final da sala de reuniões estava geralmente escura, cintilou para a vida.
Não mostrou uma mensagem de boas-vindas. Mostrou uma complexa, terrivelmente detalhada planilha. Vamos começar com o óbvio, Sarah disse, sua voz cortando o silêncio atordoado. Omnicorp é uma relíquia inchada, ineficiente. Por 3 anos, ela tem sido sistematicamente mal gerenciada, superalavancada e, em alguns casos, ativamente fraudada. Ela clicou um botão. Um novo slide apareceu. Um gráfico de linha, uma linha vermelha espessa representando despesas, estava disparando para cima, enquanto uma linha azul, receita líquida, estava estagnando. Os números que vocês têm reportado aos acionistas eram ficção, ela declarou. Uma ficção muito criativa, muito ilegal. David Chen, o CFO, finalmente encontrou sua voz. Agora veja aqui, senhorita Jennings, nossos livros são auditados pela Grant Thornton? Sim, eu sei, Sarah disse, nem mesmo olhando para ele. Eu também sei que seu auditor principal, Sr. Stephen Hadley, é seu cunhado. Um fato que você falhou em divulgar. David ficou da cor de pergaminho velho. E você, senhorita Gonzalez? Sarah continuou, virando-se para a COO. Seu departamento de logística ainda está usando um sistema de despacho de 2005. Você tem terceirizado 30% de nosso frete doméstico para uma empresa, Log Fast Solutions, que acontece é de propriedade de seu filho, com uma margem de 40% sobre a taxa de mercado. Maria Gonzalez recuou, seu rosto uma máscara de fúria e choque. Esta não era uma reunião, era uma execução. Sarah os estava desmantelando, peça por peça, com fria, brutal precisão. Ela tinha os documentos. Ela tinha os registros de transferência bancária. Ela tinha os papéis de propriedade da Shell Company. Ela tinha tudo. Mark sentou congelado. E isso não era possível. As discrepâncias que ela tinha mencionado esta manhã, as declarações de Zurique. Arthur Vance. Não era um erro, era pesquisa. Ela não tinha estado agitada, ela tinha estado se preparando. Sua mente retrocedeu, um rápido, horripilante slideshow. Ela, em seu laptop tarde da noite? Ele tinha assumido que era Pinterest, aqueles longos dias de spa. O almoço de caridade em Nova York. A viagem para ver sua irmã em Seattle no mês passado. Ele percebeu com um crescente horror revirador de entranhas que ela não tinha estado vendo sua irmã. Seattle era a casa da Amazon e Microsoft. Pessoal. Ela tinha estado se encontrando com especialistas em logística e software. Ela tinha estado construindo seu caso e o dinheiro, a herança respeitável de seu pai. Mark sempre tinha assumido que eram alguns milhões presos em fundos fiduciários, o suficiente para financiar seus hobbies. Ele tinha estado errado. Ele tinha estado tão muito errado. Robert Jennings não tinha sido um magnata de tecnologia menor. Ele tinha sido um silencioso. Ele tinha sido um dos investidores anjo originais em uma pequena empresa de motor de busca no final dos anos 90. Mark tinha casado com uma das mulheres mais ricas do país e ele a tinha tratado como uma estagiária levemente incompetente. E agora, Sarah disse, sua voz caindo, chegamos à estrela da empresa, a divisão de vendas globais. A tela mudou. Era uma foto de Mark sorrindo em um torneio de golfe. Então, um novo slide, uma lista de despesas. Sr. Mark Thompson. Foi a primeira vez que ela tinha usado o nome dele. Soou alienígena. Você, Sr. Thompson, é um caso fascinante. Seus números de vendas são impressionantes, quase muito impressionantes. Ela clicou. Vamos olhar a conta Omega, seu maior cliente. Eles representaram 20% de toda a nova receita no último trimestre, mas a conta Omega não parece existir. O endereço é uma caixa postal nas Ilhas Cayman. E o adiantamento de 10 milhões de dólares que eles nos pagaram no mês passado, nossa nova auditoria o rastreia de volta. Ela clicou novamente. Um complicado fluxograma apareceu. O dinheiro tinha sido enraizado de um banco em Zurique.
o banco dela. Você tem estado cozinhando os livros, ela disse, sua voz um suave, perigoso sussurro. Você tem estado inflando seus próprios números de vendas, movendo meu dinheiro para as contas da empresa disfarçado como pagamentos de clientes. Tudo para fazer você mesmo parecer um fazedor de chuva. Tudo para justificar. Ela clicou uma última vez, a tela cheia de faturas. Faturas para um aluguel de um apartamento em Streeterville. Recibos da Cartier para um relógio Panthère. Despesas de viagem para 2. Primeira classe para Paris para uma conferência de vendas que nunca existiu. E, finalmente, uma entrada de folha de pagamento corporativa. Sarah disse, sua voz pingando gelo. Para uma senhorita Chloe Bennet. Posição, liaison especial, salário, 250 mil. Aprovado por... Ela deu zoom na assinatura. Mark Thompson. Chloe fez um pequeno estrangulado som. Ela estava olhando fixamente para a tela. Seu rosto cinzento. Ela não era apenas a amante. Ela era a evidência. Ela era a prova A em sua fraude que encerrava a carreira. Mark, a voz de Chloe estava tremendo. Você me disse que isso era um bônus de assinatura. Você me disse que a empresa lhe aprovou. Mark não podia falar. Ele estava vibrando. O predador tinha se tornado a presa. A cova do leão era de fato um matadouro, e ele era o único no anzol. Sarah, Sra. Jennings, fechou seu laptop. A tela ficou preta. Ela caminhou lentamente da cabeceira da mesa, seus saltos ecoando no silêncio de tumba. Ela parou bem atrás de Mark. Ele podia sentir o cheiro do perfume dela. Não era o cheiro leve, floral que ela costumava usar. Isso era algo escuro, caro e defumado como sândalo e cinza. Ela se inclinou, sua boca perto de seu ouvido. O resto da sala, os outros executivos, desvaneceram. Eram apenas eles. Você pensou que eu era estúpida, ela sussurrou, sua voz tão baixa, apenas ele podia ouvir. Você pensou que eu era um hobby. Você pensou que eu era decoração. Você pensou que eu era apenas a esposa. Ele estremeceu, um tremor de corpo inteiro. Você, ela continuou, seu hálito quente em seu ouvido, era um projeto marcado. Um projeto que eu estava executando para ver quanta incompetência e traição eu podia tolerar. Acontece que minha tolerância tem um limite. Ela se endireitou, dirigindo-se à sala novamente, sua voz de volta à sua nitidez de armadilha de aço. David, Maria, vocês estão demitidos. Sua violação do dever fiduciário é profunda. Segurança os escoltará para fora do prédio. Suas coisas serão enviadas pelo correio para vocês. Se vocês contestarem isso, eu apresentarei acusações criminais. Estou clara? David e Maria, totalmente quebrados, apenas assentiram. Guardas de segurança que tinham estado esperando fora da porta entraram e os flanquearam. O resto de vocês, Sarah disse, estão em liberdade condicional. Vocês se reportarão ao meu novo COO, Sr. Arthur Vance, que estará aqui esta tarde. Arthur Vance, o velho advogado empoeirado, seu conciliador. Sarah caminhou de volta para a cabeceira da mesa. Ela olhou para Chloe, que parecia uma criança lá aterrorizada em um vestido muito caro, muito vermelho. Senhorita Bennet, Sarah disse, sua posição aqui é redundante, assim como sua presença. Segurança? Um dos guardas virou-se para Chloe. Senhora, por favor, venha comigo. Chloe olhou para Mark, seus olhos arregalados com desespero e, pela primeira vez, puro ódio não adulterado. Mark, diga algo, diga a ela. Mark olhou para sua esposa, sua CEO. Sarah apenas o observou, uma sobrancelha erguida, um lampejo de cruel divertimento em seus olhos. Vá em frente, o olhar disse. Defenda-a. Mark Thompson olhou para a mesa de obsidiana, para seu próprio reflexo patético. Ele não disse nada. Um pequeno, quebrado soluço escapou dos lábios de Chloe. Você, seu bastardo. Ela pegou seu caderno vermelho e tropeçou para fora da sala, o guarda seguindo de perto. Agora a sala estava vazia,
salvo por Mark e os VP aterrorizados restantes. Mark era o último a sair, o elefante na sala. Ele estava tremendo. E você, Sr. Thompson? Sarah disse, batendo sua caneta na mesa. Você não está demitido. Você não está demitido. A cabeça de Mark se ergueu rapidamente. Uma pequena, insana faísca de esperança cintilou. Ela ainda me ama. É um teste, um jogo de poder. Ela ainda... Oh, não, Sarah disse como se lendo sua mente. Demitir você é muito fácil. Demitir você é um presente. Você não ganha um presente, Mark. Ela sorriu. Foi a coisa mais fria, mais aterrorizante que ele tinha visto. Você, Mark, fica. Você se reportará a mim. Sua divisão de vendas globais está dissolvida. Seu novo título é, vamos chamá-lo, Gerente de Projetos Especiais. Seu primeiro projeto especial. Você estará pessoalmente supervisionando a auditoria completa e liquidação de cada conta fraudulenta que você criou. Você desfará, peça por peça, cada mentira que você já contou a esta empresa. E você o fará do cubículo de estagiário no 12º andar. Ela se inclinou para a frente. Você virá aqui todos os dias. Você estacionará no estacionamento geral, não na garagem executiva. Você pegará seu próprio café. E você me observará transformar esta empresa, minha empresa, em algo que você nunca poderia ter sequer sonhado. E quando você terminar, quando você tiver limpado cada último pedaço de sua sujeira, então eu o demitirei. Ela se levantou. Reunião encerrada. Bem-vindo à nova Omnicorp. Ela se virou e saiu da sala, seus saltos clicando, deixando Mark Thompson sozinho na escura, silenciosa sala de reuniões. Um fantasma vivo em um terno de 10.000 os. A mulher que Mark Thompson conhecia como Sarah não tinha existido por 18 meses. A verdadeira Sarah, Sarah Jennings, tinha morrido um pouco a cada dia por 10 anos. Ela tinha lentamente, voluntariamente, embalado a si mesma em caixas metafóricas, rotulando-as mãe, esposa, anfitriã, patrona, a caixa rotulada. Gênio tinha sido selada com fita adesiva e empurrada para debaixo da cama no dia em que ela casou com Mark. Robert Jennings, seu pai, não tinha sido um magnata menor. Ele era uma lenda silenciosa no Vale do Silício. Ele tinha sido o arquiteto de algoritmos por trás de 3 dos maiores IPOs dos anos 1990. Ele ensinou Sarah a codificar antes que ela pudesse andar de bicicleta. Ele a ensinou a ler um balancete antes que ela pudesse dirigir. Quando ela se formou em Stanford, com um diploma duplo em ciência da computação e economia, ele a tinha feito sua CIO. Aos 25, ela era a CEO sombra da Jennings Capital, gerenciando um portfólio tão vasto que era quase abstrato. Então seu pai ficou doente. Câncer de pâncreas, 6 meses terminal. Durante aquele tempo, ela conheceu Mark Thompson. Era um deslumbrantemente ambicioso diretor de vendas em uma empresa de tecnologia de médio nível. Ele era bonito, charmoso e parecia em admiração dela. Ele era um descanso da dor e do peso esmagador da sala de reuniões. Quando seu pai morreu, a dor foi uma onda gigante. Mark era um bote salva-vidas. Ela casou com ele. Ela queria pela primeira vez ser normal, ser cuidada. Ela teve filhos. Ela se afastou da Jennings Capital, entregando a gestão diária ao conselheiro mais confiável de seu pai, Arthur Vance, e a um conselho em Zurique. Ela disse a Mark que estava gerenciando a caridade de seu pai. Era uma mentira que ela contou para fazê-lo se sentir grande. Ela o tinha deixado ser o provedor com seu salário da Omnicorp, que para ela era troco de bolso. Ela o deixou construir seu mundo, acreditando que ele era o rei de enquanto ela era a verdadeira fonte da riqueza do reino. A cobertura deles, o dinheiro dela, o S-Class, o dinheiro dela, seus ternos de $5.000, tudo comprado com os dividendos de seu portfólio. Ela tinha estado contente em sua caixa. Ela amava seus filhos. Ela tinha se convencido de que amava a simplicidade, a falta de pressão.
A ilusão se estilhaçou em uma terça-feira chuvosa de março. Mark estava no chuveiro. Seu telefone, que estava geralmente guardado como um segredo de estado, zumbiu na mesa de cabeceira. Uma mensagem. De C. Bennett, ontem à noite foi: Uau! Você não estava brincando sobre a vista do meu novo lugar. Te vejo na reunião. Vestido vermelho pronto. Como? Sarah tinha olhado fixamente para a mensagem, seu coração uma fria, imóvel pedra em seu peito. Não era apenas o caso. Eram as palavras. Meu novo lugar. Ela tinha feito o que ela foi treinada para fazer. Ela não chorou. Ela não gritou. Ela coletou dados. Ela fez login na conta bancária privada que ela e Mark compartilhavam, aquela que ele pensava que era a conta principal deles. Ela viu a transferência bancária de $250 mil para Chloe Bennett, codificada como um bônus de assinatura. Ela viu os pagamentos de aluguel para o apartamento em Streeterville, canalizados através de um fundo discricionário executivo. Ela percebeu com um frio, afundante pavor que ele não estava apenas usando seu dinheiro. Ele estava usando dinheiro da empresa, dinheiro da Omnicorp. Ela passou as próximas 48 horas em um estado de fuga. Ela não dormiu. Ela apenas trabalhou. Ela puxou os registros públicos da Omnicorp. Ela os referenciou cruzadamente com as viagens de Mark. Ela descobriu a conta Omega. E com sua formação, levou a ela menos de 1 hora para encontrar as impressões digitais. Ele não estava apenas traindo-a. Ele estava cometendo fraude de arame de alto nível. E ele estava fazendo isso mal. Ele era descuidado. Mas o golpe final, fatal, veio quando ela rastreou a fonte do adiantamento das contas Omega. Ele não tinha apenas roubado de sua empresa. Ele tinha, através de uma série de complexas, idiotas manobras de empresa de fachada, roubado dela. Ele tinha encontrado uma porta dos fundos em um dos menores fundos fiduciários de sua família, um ao qual ela tinha tolamente dado a ele acesso parcial para emergências. Ele tinha estado desviando milhões, não apenas para Chloe, para ele mesmo, para inflar seus números de vendas, para fazer ele mesmo parecer o rei que ele fingia ser. Ele não tinha apenas partido seu coração, ele tinha insultado sua inteligência. Aquela foi a noite em que Sarah, a esposa, morreu. Sarah Jennings, CEO, foi renascida. Ela voou para Zurique no dia seguinte. Um retiro de spa, ela tinha dito a ele. Ela se encontrou com Arthur Vance e o conselho da Jennings Capital. Tem um novo alvo de aquisição, ela tinha dito. Sua voz desprovida de emoção. O que é, senhorita Jennings? Arthur tinha perguntado. Uma empresa de software? Uma nova biotecnologia? Uma empresa de logística de médio porte? Omnicorp Solutions. Arthur tinha levantado uma sobrancelha. Omnicorp? Eles são uma bagunça. Supervalorizados. Liderança terrível. Seus números de vendas são ficção. Eu sei, Sarah disse. É por isso que eles são vulneráveis. A ficção é do meu marido. Ele tem estado fraudando a empresa. Sua fraude os torna maduros para uma aquisição hostil. Nós o compraremos. Compraremos tudo. Isso não é negócio, Sarah. Arthur disse gentilmente. Isso é vingança. Você está errado, Arthur. Ela tinha respondido, seu olhar arrepiante. Vingança é emocional. Isto é controle de pragas. Ele é uma barata em minha casa. Eu não vou apenas pisar nele. Eu vou comprar o prédio, cobri-lo com lona e fumigar. O plano foi posto em movimento. CJ Ventures nasceu. Era um braço da Jennings Capital, projetado para ser um fantasma. Eles começaram a comprar ações da Omnicorp, primeiro em filetes, depois em inundações, usando os próprios relatórios inflacionados, fraudulentos de Mark, para justificar o alto preço das ações a outros vendedores. Ele estava, em efeito, ajudando-a a comprar a corda da qual ele se enforcaria. Por 18 meses, Sarah viveu uma vida dupla. De dia, ela era a Sarah agitada, planejando eventos de arrecadação, gerenciando as agendas das crianças e pedindo permissão a Mark para fazer uma viagem.
À noite, ela era a CEO Jennings, em chamadas criptografadas com Zurique e Londres, dirigindo a uma aquisição hostil, retendo contadores forenses e planejando a reestruturação completa de uma empresa de US$ 1 bilhão. Ela cortou seu cabelo. Ela comprou um novo guarda-roupa, mantendo-o em um escritório privado que ela tinha alugado no centro da cidade sob o nome de Arthur. Ela tinha começado a se transformar, a derramar a pele da mulher que Mark tinha dispensado. As discrepâncias que ela tinha mencionado esta manhã. Essa foi a peça final, a confirmação de que o dinheiro dela tinha sido usado para a conta Omega. Era o sinal de partida. Ela tinha sentido um momento de hesitação naquela manhã, um lampejo dos 10 anos que eles tinham tido, os nascimentos de seus filhos, os primeiros dias quando ele a tinha olhado com admiração. Mark, ela tinha dito, precisamos conversar. Era uma última chance, uma oportunidade final para ele confessar. Eu preciso que você saiba. Ela tinha começado, e ele a tinha cortado. Tenho que ir, querida. Te amo. Ele nem tinha olhado para ela. Ele tinha beijado o topo de sua cabeça e corrido para sua amante. Naquele momento, qualquer dúvida persistente, qualquer fio de misericórdia, evaporou. Ela observou as portas do elevador fecharem. Ela ficou na cobertura silenciosa por 1 minuto inteiro. Então ela pegou seu telefone. Arthur, ela disse, está feito. Execute as procurações finais e tenha o carro pronto, o terno azul marinho. Sim, é dia de chá. O novo mundo de Mark Thompson era bege. Depois que Sarah, senhorita Jennings, tinha varrido da sala de reuniões do 88º andar, Mark tinha permanecido em sua cadeira pelo que pareceu uma eternidade. Os outros VPs tinham saído apressados, recusando-se a fazer contato visual, como se seu fracasso fosse contagioso. Finalmente, um guarda de segurança tinha reentrado. Sr. Thompson, fomos instruídos a escoltá-lo para sua nova estação de trabalho. A caminhada da vergonha foi uma obra-prima de humilhação. Ele, o ex-VP de vendas globais, foi levado pelas suítes executivas, pelo agitado andar de vendas onde sua equipe costumava praticamente saudá-lo, e para o elevador de serviço. Eles desceram. Eles emergiram no 12º andar, registros e arquivamento. O 12º andar era um inferno iluminado por fluorescentes. O ar cheirava a café velho e papel empoeirado. Não havia janelas do chão ao teto, apenas pequenas, quadradas vigias que olhavam para um poço de ar de tijolos. Seu novo escritório era um cubículo. Nem mesmo um cubículo completo. Um retângulo de tecido bege de meia altura, idêntico aos outros 20 ao redor dele. Na mesa estava um computador Dell de 10 anos, um telefone preto genérico e um único documento grampeado. O documento lia Projeto Limpeza Completa. Gerente M. Thompson. Seu S-Class Mercedes. A segurança tinha confiscado as chaves. É um veículo alugado pela empresa, Sr. Thompson. Seus privilégios de aluguel foram revogados. Seu passe de estacionamento foi desativado. Seu Amex corporativo, recusado. Pela próxima semana, Mark Thompson aprendeu o verdadeiro significado do poder. Não era sobre gritar ou demitir pessoas. O verdadeiro poder era controle. Sarah, não. Ele tinha que parar de pensar nela como Sarah, Sra. Jennings, controlava sua nova realidade. Ele era um pária. Os trabalhadores do 12º andar, em sua maioria funcionários mais velhos esperando pela aposentadoria, deram a ele uma ampla margem. Eles sabiam quem ele era. Eles sabiam o que tinha acontecido. Eles o trataram com uma aterrorizante mistura de medo e pena. Seu trabalho, como delineado no memorando, era exatamente como ela tinha ameaçado. Ele tinha que pessoalmente catalogar cada arquivo fraudulento, cada fatura falsa, cada relatório de despesas inflacionado da conta Ômega e uma dúzia de outros clientes que ele tinha inventado. Ele estava, em efeito, construindo o caso legal contra si mesmo. Ele estava preso. Se ele desistisse, ela o faria prender. Se ele ficasse,
Ele era seu prisioneiro. Ele tentou revidar. Na primeira noite, ele tinha pegado um táxi para a cobertura. Seu cartão-chave não funcionou. Senhor Thompson, disse o porteiro, um homem cujo nome Mark nunca tinha se incomodado em aprender. Sinto muito, senhor. As instruções da senhorita Jennings são claras. Você não deve ser admitido. Esta é minha casa. Meu nome está na escritura, Mark tinha rugido. O porteiro tinha olhado para ele tristemente. Na verdade, senhor, não está. A cobertura é de propriedade de uma holding, Jennings Capital. Fomos instruídos a remover seu nome da lista de residentes. Ela tinha pensado em tudo. Ela tinha estado planejando isso por anos. Ele tinha ido para um hotel, o prestigioso Langham. Seu Amex pessoal, aquele que ele pensava que pagava, foi recusado. Ele ligou para o banco. Sinto muito, Sr. Thompson, uma voz educada o tinha informado. Este cartão era uma conta de usuário autorizado sob o titular do cartão principal, Sarah Jennings. Seus privilégios de usuário foram revogados. Ele acabou em um Holiday Inn Express perto do aeroporto, usando os últimos $300 de seu cartão de débito. O trabalho era uma degradação diária. Às 10 horas da manhã, todos os dias, seu telefone tocaria. Era sua nova assistente executiva, o formidável Arthur Vance. Acabou que era o novo COO, seu antigo papel estava agora preenchido por uma mulher astuta chamada Patrícia. Senhorita Jennings requer a atualização do projeto Limpeza Completa, Sr. Thompson. Ele teria que levar seus arquivos pessoalmente até o 88º andar. Na primeira vez ele tinha tentado falar com ela. Sarah, por favor, ele tinha implorado de pé na porta de seu novo escritório. Foi redecorado. Fora estavam os velhos móveis do clube de meninos Darkwood. Era agora minimalista, moderno, com vidro, aço e uma enorme pintura abstrata. É senhorita Jennings, ela tinha dito, não olhando para cima de um relatório. O arquivo está pronto. Sarah, as crianças. E as crianças? Você não pode simplesmente pegá-las. Ela finalmente tinha olhado para cima. Seus olhos não estavam zangados. Eles estavam apenas cansados. Não pegando eles, Mark. Estou protegendo-os de você, do exemplo que você deu. Eles estão com minha mãe em Kenilworth. Eles estão bem. Você, por outro lado, está atrasado com seu relatório. Isso é insano. Você não pode fazer isso. Eu sou seu marido. Você, ela tinha dito levantando-se, é um funcionário que cometeu fraude de arame. Você é uma responsabilidade. Eu decidi graciosamente gerenciar internamente. Não confunda isso com uma disputa doméstica. Esta é uma reestruturação corporativa. Agora, coloque o arquivo na mesa e retorne ao 12º andar. Você está queimando a luz do dia. Ele tinha jogado o arquivo na mesa dela e saído furioso. Mas enquanto ele esperava pelo elevador, ele tinha ouvido a voz dela, clara e forte, em uma teleconferência. Sim, Sr. Bezos, eu concordo. A logística de entrega por drone é a chave. Estamos prevendo um aumento de 200% na eficiência até o Q3. Bezos. Ela estava em uma chamada com Mark tinha se sentido doente. Ele tinha estado jogando damas enquanto ela estava jogando xadrez 3D pelo globo. O giro final da faca veio 2 semanas em sua sentença. Uma nova funcionária foi designada para o cubículo ao lado dele. Era Chloe Bennett. Ela parecia terrível. Seu guarda-roupa de alta moda tinha ido embora, substituído por um terno de calça barato de uma loja de departamentos. Seu fogo desafiador estava extinto. Ela não olharia para ele. Chloe, ele tinha sussurrado, horrorizado. Cale a boca, Mark. Ela tinha sibilado, sua voz espessa com veneno. O quê? O que você está fazendo aqui? Ela me ofereceu um acordo. Chloe disse, seus olhos fixos em seu novo, antigo computador. Senhorita Jennings, ela me encontrou. Eu estava prestes a ser despejada. Ela disse que não me processaria por minha parte no bônus de assinatura se eu viesse trabalhar aqui, em registros, por salário mínimo.
Por quê? Por que ela faria? Chloe tinha finalmente olhado para ele. Seus olhos estavam com bordas vermelhas, mas secos e duros. Porque ela quer que você tenha um colega. Ela quer que você sente aqui, todos os dias, ao lado da mulher por quem você destruiu sua vida. Ela quer que você olhe para mim. E ela quer que eu olhe para você. E ela quer que nós dois saibamos que ela venceu. Chloe virou-se de volta para sua tela. Agora me deixe em paz. Tenho que alfabetizar faturas de 2010 e você também. Mark olhou fixamente para a parede bege de seu cubículo. Ele não estava apenas em uma prisão. Ele estava em uma exibição especialmente projetada no zoológico, e a tratadora era sua esposa. A mente humana pode apenas absorver tanta humilhação antes que ela rache. Mark Thompson, que tinha definido sua existência inteira pelo reflexo que ele via nos olhos de outras pessoas, admiração, inveja, desejo, estava agora invisível. Ou pior, ele era um objeto de pena e desprezo. Ele estava preso. Seus dias eram um ciclo monótono de peneirar através de sua própria corrupção. Suas noites eram passadas em um quarto de cama de solteiro, em um motel à beira da rodovia. O fedor de alvejante industrial agarrando-se aos lençóis. Ele tinha vendido suas abotoaduras de platina por dinheiro. Ele estava comendo em máquinas de venda automática. Ele observou, do 12º andar, enquanto a senhorita Jennings transformava a Omnicorp. Memorandos saíram. A velha guarda tinha ido embora. Novos, brilhantes, terrivelmente competentes executivos foram trazidos. O sistema de logística antiquado de Maria Gonzalez foi arrancado e substituído por um despacho de IA de ponta. A empresa que tinha estado sangrando dinheiro estava de repente prosperando. Os jornais do comércio a estavam chamando de a dama de ferro da logística. Uma visionária. Mark, enquanto isso, estava catalogando recibos de champanhe que ele nem se lembrava de ter bebido. O maior tormento, contudo, permaneceu Chloe. Ela sentou a 10 pés de distância, um monumento vivo ao seu fracasso. Eles nunca falaram. O silêncio entre eles era espesso e tóxico, cheio de tudo o que ele tinha prometido e tudo o que ela tinha perdido. Ele tinha olhado para ela um dia, realmente olhado para ela, e não sentiu nada. O fogo, a ambição, o vestido vermelho semáforo. Tudo tinha ido embora. Ela era apenas uma mulher cansada, zangada em um terno barato, e ele percebeu com um enjoo repentino que ele nunca a tinha visto de todo. Ele tinha apenas visto um espelho mais jovem, mais lisonjeiro de si mesmo. Agora o espelho estava estilhaçado. Em uma quinta-feira chuvosa, 6 semanas após o dia de chá, ele finalmente quebrou. Ele estava a caminho do 88º andar para entregar seu arquivo de confissão semanal. Ele tinha sido reduzido a isso, um entregador. Ele entrou no elevador executivo e assim que as portas estavam se fechando, uma mão disparou. As portas se abriram. Era Sarah, Sra. Jennings. Ela parou de vê-lo. Foi a primeira vez que eles tinham estado verdadeiramente sozinhos, em um espaço confinado, desde a sala de reuniões. Ele estava carregando uma pilha de pastas bege. Ele cheirava fracamente a sabão do motel. Ela estava em um vestido afiado, cor creme, segurando uma fina pasta de couro. Ela cheirava, como sempre, a sândalo e Vitória. Ela assentiu para ele abruptamente. Sr. Thompson? E entrou, pressionando o botão P para a garagem privada da cobertura. As portas se fecharam. O elevador começou sua suave e silenciosa ascensão. O silêncio era ensurdecedor. Ele podia ouvir a respiração dela. Ele podia ver seu próprio reflexo nas paredes de aço polido de pé ao lado dela. Ele olhou, arruinado, e foi naquele reflexo que algo nele estalou. Você está gostando disso, não está? Ele sussurrou, sua voz rouca. Ela não olhou para ele. Estou gostando de um aumento de 30% no valor das ações. Sim. Não, isso, ele cuspiu, gesticulando entre eles. Eu, o 12º andar. Chloe, o motel. Você ama isso. Você ama me ver rastejar.
Ela virou a cabeça, seu olhar lento e analítico. Não, Mark, não. Estou desapontada. Desapontada? Ele soltou um latido de riso. Um som quebrado, feio. Você destruiu minha vida. Você tirou meu emprego, minha casa, meus filhos. E você está desapontada? Estou desapontada, ela disse, sua voz ainda calma, mas com uma nova aresta. Que o homem com quem casei, o homem com quem construí uma vida, o homem a quem dei 2 filhos, era tão fraco, tão estúpido. Eu não sou estúpido, ele rugiu, suas mãos cerrando nas pastas. Eu construí aquela divisão de vendas. Eu fiz aquela empresa. Você não. Ela disparou de volta, o gelo finalmente rachando, revelando o fogo por baixo. Você era um parasita, Mark. Você estava se alimentando do meu dinheiro para fazer você mesmo parecer bem. Você estava cometendo fraude para poder impressionar uma garota de 26 anos com minha herança. Você não construiu nada. Você era apenas um muito caro, muito arrogante traje. O elevador tocou, passando o 8º andar. Você acha que isso é sobre Chloe? Ele zombou, caindo de volta em sua mais antiga, mais feia defesa. Você está apenas com ciúmes. Você não podia suportar que eu queria alguém jovem, alguém vivo. Sarah olhou fixamente para ele. E então a coisa mais aterrorizante de todas aconteceu. Ela riu. Não foi um riso feliz. Foi um som frio, piedoso, devastador. Oh, Mark, você ainda não entende, não é? Você acha que isso era sobre ela? Você acha que comprei uma empresa de $1 bilhão e engenhei a mais complexa derrubada corporativa da década porque estava com ciúmes? Ela se aproximou, seu rosto a centímetros do dele. O aço tinha ido embora, substituído por uma fúria branca e quente, justa que ele nunca, jamais tinha visto. Isso não era sobre seu caso, seu patético clichê. Isso era sobre a fraude. Isso era sobre você roubando de mim, do legado de meu pai. Isso era sobre você insultando minha inteligência, dia após dia, por 10 anos. Você me tratou como a ajuda contratada. Você me dispensou. Você, com seu único talento, mentir, ousou me desprezar. O elevador tocou. As portas se abriram para o 88º andar. Você, ela disse, sua voz caindo de volta para um sussurro letal, foi um erro. Você foi o único simples, idiota erro que cometi em minha vida inteira. E eu estou simplesmente corrigindo-o. Ela saiu do elevador. A propósito, Sr. Thompson, ela chamou de volta, não se incomodando em se virar. Seu projeto limpeza completa está completo. Eu cruzei seus arquivos com a auditoria forense completa. Ele ficou congelado no elevador. O quê? O que isso significa? Isso significa que seus serviços, ela disse, não são mais requeridos. Ela sorriu, o mesmo sorriso frio da sala de reuniões. Você está demitido. As portas do elevador deslizaram fechadas, selando-o dentro, deixando-o sozinho com seu reflexo. Demitido. Deveria ter sido um alívio. Mas ele sabia, enquanto o carro começava sua descida, o que isso significava. Ela não precisava mais dele no cubículo. Ela tinha sua confissão. Ela tinha seu caso. Ela o tinha. Quando as portas do elevador se abriram no saguão principal, 2 policiais estavam lá, esperando por ele. Mark Thompson, um deles disse, dando um passo à frente. Mark largou os arquivos. Você está sob prisão por fraude de arame, peculato e conspiração. Enquanto o algemavam, ele olhou para cima, passado o saguão, todo o caminho até o 88º andar. Ele não podia vê-la, mas ele sabia que ela estava lá, assistindo. A arquiteta, a tratadora, a CEO, o julgamento de Mark Thompson, não foi o sensacional circo da mídia que ele poderia ter secretamente cobiçado. Sarah Jennings, com sua característica brutal eficiência, garantiu que não fosse. Foi um processo federal tranquilo.
A evidência não eram textos salazes ou fotos de Chloe em um vestido vermelho. A evidência eram planilhas, transferências bancárias, estatutos de empresas de fachada. Eram os arquivos da conta Ômega, meticulosamente organizados pelo próprio Mark de seu cubículo do 12º andar. Foi um massacre. Ele foi acusado de 3 acusações de fraude de arame e uma acusação de peculato. Seu advogado caro, pago pela venda de última hora de seu único ativo restante, um relógio vintage que Sarah não tinha conhecido, tentou argumentar que ele era um peão, que ele foi enquadrado por uma esposa vingativa. A promotoria e, por procuração, o novo conselho corporativo de Sarah, liderado por Arthur Vance, simplesmente tocou a gravação da primeira reunião de Sarah na sala de reuniões. O slide deck, as faturas para o relógio Cartier, o aluguel, e então eles colocaram Chloe Bennet no banco das testemunhas. Chloe, não mais em seu uniforme de registros, estava composta. Ela testemunhou que Mark tinha representado os $250 mil como um bônus de assinatura legítimo, aprovado pelo conselho, que ele tinha dito a ela que o apartamento era um aluguel corporativo para clientes de alto valor. Ela era uma vítima, ela alegou, de suas mentiras. Se era verdade ou não, não importava. Era crível. E selou o destino de Mark. Ele foi encontrado culpado em todas as acusações. O juiz olhou para ele com desdém. Sr. Thompson, você era um homem que tinha tudo. Um emprego bem remunerado, uma bela família. E você o desperdiçou, não por necessidade, mas por simples, não adulterada ganância e arrogância. Você roubou de seus parceiros, você roubou de sua esposa e você fraudou sua própria empresa. É o julgamento deste tribunal que você seja sentenciado a 8 anos em uma instituição correcional federal de segurança mínima. 8 anos, o martelo caiu. Mark, em seu terno mal ajustado, pronto para vestir, simplesmente desmoronou. Sarah não estava no tribunal. Ela estava, naquele exato momento, tocando o sino de abertura na Bolsa de Valores de Nova York. Omnicorp Solutions, tendo sido reestruturada, renomeada e fundida com uma divisão de tecnologia da Jennings Capital, estava relançando. Seu novo ticker de ações, SJV. O preço das ações triplicou na primeira hora. Ela estava no balcão, confete chovendo, flanqueada por um Arthur Vance triunfante e seu novo conselho. Ela era o novo rosto da logística americana, uma mente do Vale do Silício com uma execução de Wall Street. Um repórter gritou, Senhorita Jennings, seu ex-marido acaba de ser sentenciado. Algum comentário? Sarah não se encolheu. Ela sorriu brilhantemente para as câmeras. Omnicorp é, e sempre tem sido, focada no futuro. Temos tolerância zero para as práticas antiéticas do passado. Estamos emocionados em avançar. Ela tinha, no final, apagado ele. O balanço final foi liquidado. Mark Thompson era um detento federal. Chloe Bennet, tendo cooperado, recebeu um pacote de indenização e desapareceu, provavelmente para encontrar outro, Sr. Thompson, em outra cidade. Os velhos executivos, David Chen e Maria Gonzalez, enfrentaram suas próprias ações civis e foram forçados a pagar de volta milhões suas carreiras acabadas. E Sarah Jennings? Ela deixou a NYSA e voou para casa, não para a cobertura fria, mas para a extensa e quente propriedade em Kenilworth, onde seus filhos estavam ficando com sua mãe. Ela chegou justo quando o sol estava se pondo. Ela derramou sua armadura de CEO, o terno afiado e os brincos de diamante, e trocou para um suéter de cachemir macio. Ela subiu e encontrou seus 2 filhos, um menino de 8 e uma menina de 6, construindo um forte de travesseiros. Mamãe, eles gritaram correndo para ela. Ela caiu de joelhos e os reuniu em seus braços, enterrando seu rosto em seus cabelos. Ela os segurou, respirando o cheiro deles por um longo, longo tempo. Este era o porquê. Este era o ativo que ela tinha estado protegendo. Estou em casa, ela sussurrou.
Você ganhou sua reunião, mamãe? Seu filho perguntou. Sarah Jennings recuou, um sorriso genuíno, caloroso finalmente alcançando seus olhos. Um sorriso que Mark Thompson não tinha visto em anos e nunca mais veria. Sim, querido, ela disse, beijando sua testa. Sim, eu fiz. A empresa está segura agora. Ela tinha limpado sua casa. A praga tinha ido embora. O balanço estava equilibrado. E pela primeira vez em uma década, Sarah Jennings estava finalmente, completamente livre. E é assim que se acerta uma conta. Mark Thompson pensou que ele era o rei, mas ele esqueceu que ele era casado com a imperatriz. Ele construiu seu pequeno castelo na terra dela, e ela simplesmente o derrubou com um trator. Isso não era apenas vingança, isso era uma reaquisição corporativa e pessoal total, uma história de subestimação, de poder escondido e do recibo final devastador. O que você achou do movimento final de Sarah? Demitir ele foi muito fácil? Ou foi o cubículo do 12º andar, bem ao lado de sua amante, o mais perfeito, prato mais friamente servido de todos os tempos? Deixe-me saber seu reviravolta favorita nos comentários abaixo. Não vai querer perder o próximo.